Olá, tudo bem? Você sabia que a Bíblia traz muitas parábolas e comparações com elementos da natureza? E eu gosto muito dessas comparações porque a natureza reflete muitos princípios semelhantes à nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre árvores, mais especificamente sobre as raízes e as folhas das árvores. A gente pode ler lá em Jeremias um trecho que fala sobre, um de muitos trechos que temos na Bíblia que fala sobre árvores, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso está em Jeremias 17, de 7 a 8. Aqui, Jeremias, a essência desses versículos diz o seguinte, que o sucesso de uma árvore está onde ela busca o seu alimento, que aqui no caso fala do ribeiro, que simboliza água viva, que é Jesus, né? A gente pode trazer esse significado. Então, aonde essa árvore está buscando o seu alimento. E hoje nós vamos falar sobre folhas e sobre raízes. Primeiramente sobre folhas. As folhas, elas podem representar duas coisas em nossas vidas. Primeiro, uma folha de uma árvore, trazendo o mesmo significado da folha da árvore para a nossa vida. Primeira coisa, elas representam tudo o que é aparente. E o que é aparente? O que aparece, né, na nossa vida? Tudo aquilo, todo o nosso comportamento em público, a maneira, né, como nós nos portamos em público, a nossa aparência física, mas também as nossas conquistas materiais, né, o que temos, tudo aquilo que as outras pessoas podem olhar, ver, julgar e analisar, aquilo que o olho delas consegue alcançar e fazer algum valor de juízo sobre a nossa vida. E hoje em dia, né, tudo aquilo que as pessoas publicam nas redes sociais não deixam de ser como se fossem folhas, né? É tudo aquilo que pode ser mostrado, né? Pode ser apresentado, enfim, para as outras pessoas. E outro significado das folhas é o quê? É tudo aquilo que é passageiro, porque as folhas, elas sempre vão cair, né? Vão estar sempre trocando, uma árvore vai estar sempre trocando de folhas. Então, na nossa vida pode representar tudo aquilo que é passageiro. E o que é passageiro, né? Do que é passageiro na nossa vida, né? Tudo aquilo que não tem sustentação em si mesmo, tudo que tem a ver com a vida nessa terra, tudo que não é eterno, tudo que vai ficar aqui quando nós morrermos, né? Então, todas as coisas nas quais nós investimos, mas elas são passageiras, elas não são eternas. Sempre que a gente fala daquilo que é passageiro, a gente está fazendo uma comparação com o que é eterno, com o que tem a ver com a vida eterna, com o que tem a ver com aquilo que nós estaremos semeando, plantando, enfim, para a nossa vida eterna, seja com Deus ou sem Deus. Então, as folhas, por mais belas que elas sejam, mesmo que elas estejam representando algo verdadeiro, elas são relativas às coisas que passam e elas são relativas àquilo que é aparente. A gente pode trazer a palavra, um exemplo bem interessante, quando Samuel foi escolher um novo rei de Israel, que ele foi na casa de Jessé, e lá na casa de Jessé, ele olhando ali todos os filhos dele, aqueles filhos que eram mais de bela aparência, ele já logo colocou o olho e já pensou que seria o novo rei de Israel. Ele olhou a aparência e Deus vai falar para ele naquele mesmo momento. Deus fala para ele: não, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí assim, você já deve saber a história, ele vai e escolhe Davi, que era aquele cuja aparência, as suas folhas, entre aspas, não eram as mais com um jeito de rei, com aparência de rei. Ninguém achava que ele poderia vir a ser rei pelo que ele aparentava, por tudo aquilo na vida dele que as pessoas viam, que as pessoas poderiam julgar como ser aparente. E agora nós vamos falar sobre as raízes. Então, em comparação com as folhas, as raízes têm um significado
oposto. A gente pode dizer que elas simbolizam aquilo que está escondido. As raízes das árvores, elas estão, a maior parte das vezes, elas estão escondidas, estão debaixo da terra. A gente não pode ver, a gente não faz ideia da dimensão que elas têm, da abrangência que elas têm, porque está escondido. Então, na nossa vida, o que está escondido na nossa vida? O que não é mostrado? Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida íntima, tudo aquilo que está no nosso secreto, no nosso interior, no profundo do nosso coração, as nossas motivações mais profundas, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, tudo aquilo que está realmente em nosso coração, que muitas vezes nem nós mesmos sabemos, temos consciência. A palavra diz que Deus sonda os nossos corações, que nós devemos pedir para o Senhor sondar os nossos corações e nos mostrar aquilo que nem mesmo nós temos consciência, para a gente ver como as raízes realmente representam aquilo que é tão profundo que às vezes nós mesmos não temos consciência, não sabemos. Às vezes nós precisamos orar ao Senhor e clamar a Ele: Senhor, nos mostre quais são as minhas verdadeiras motivações com essa área da minha vida, com essas decisões que eu estou tomando. Então é disso que essas raízes representam, né? O que está no nosso secreto. E o segundo significado de raízes é aquilo que é eterno. Assim como as folhas caem, a raiz ela permanece durante toda a existência da árvore. Então aquilo que é eterno, aquilo que nós construímos para a eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos que irá somar no nosso galardão, que irá somar na nossa eternidade, que irá construir vidas, que irá edificar a eternidade também de outras pessoas, a eternidade na vida, né? Na vida eterna com Deus. Mas eu gostaria de trazer aqui mais outros 3 aspectos de raízes que também são muito importantes na nossa vida. Primeiro, as nossas raízes precisam estar firmadas em um solo firme. Uma árvore que está em solo que não é firme é uma árvore que vai ser abalada. Então, da mesma maneira, na nossa vida, nós precisamos fundamentar a nossa vida em algo que é firme. E o que é firme? É tudo que vem de Deus. O que não é firme? Tudo que é material, tudo que é passageiro, todas as coisas relativas a este mundo, todas as coisas relativas a essa vida que nós temos temporária aqui nessa terra. E o que mais que representa um solo que não é firme? Todos os ensinamentos que são meramente humanos, toda a sabedoria humana, por mais que elas possam ser convincentes, elas podem nos levar para algo que não é um solo firme, algo que não vem verdadeiramente da palavra de Deus, aquilo que não reflete a verdadeira essência de Deus. Se nós firmarmos a nossa vida em sabedoria humana, nós não estaremos firmando a nossa vida em solo firme, mas em algo que não vai gerar vida em nós, não vai gerar vida eterna em nós. E o segundo ponto é que as nossas raízes precisam ser profundas. A gente está cansado de ver árvores caindo com tempestades, com ventanias, e geralmente são árvores que têm raízes superficiais, raízes que não chegaram até a profundidade. Então, da mesma forma é a nossa vida. Quanto mais profundas forem as nossas raízes em Deus, mais nós estaremos firmes no dia da tempestade. E o que são as tempestades em nossas vidas? São as tribulações, são todos os problemas, todas aquelas coisas que se levantam contra nós, como aqueles ventos, né, que vêm e derrubam a árvore. Os ventos contrários em nossas vidas são tudo aquilo que se levanta contra nós. Pessoas que se levantam contra nós, situações que se levantam contra nós, elas são esses ventos fortes. E nós só permaneceremos firmes, inabaláveis, se as nossas raízes forem profundas em Deus. E como que nós, podemos estender essas raízes em profundidade em Deus? É no relacionamento, é na oração, é na busca. E quanto mais profunda, quanto mais forte for a nossa busca,
nós estaremos gradativamente aprofundando as nossas raízes, e quando vier o dia mau, nós estaremos firmes, nós não seremos abalados. Uma árvore, ela pode até balançar, mas ela não vai cair. Ela vai durar muitos e muitos anos se ela tiver as suas raízes firmes, se ela tiver as suas raízes em um solo firme também, e se elas tiverem as suas raízes profundas. E a terceira característica das raízes é que uma das funções das raízes é o quê? Buscar alimento. E como naquele versículo que a gente leu, ela buscou alimento aonde? No ribeiro. Ela buscou alimento na água, que representa Cristo. Então, a gente também busca o nosso alimento. Porém, muitas pessoas buscam esse alimento na superfície. Elas se conformam com a superficialidade. Elas se conformam com o pouco que elas podem conseguir do Senhor, que elas podem aprender do Senhor, que elas podem obter de revelações, de ensinamento no Senhor. Então, quanto mais profundas as raízes, elas vão buscar alimento nos lugares profundos, né, onde tem ali o lençol freático, onde tem aquele alimento que não está sujeito às intempéries. Ele está, né, ela busca aquele alimento no profundo, que por mais que as circunstâncias estejam, né, desérticas, elas têm o alimento na profundidade. Então, um outro motivo dessa profundidade no Senhor, além da sustentação, está nem nós conseguimos esse alimento que Deus só dá. Sabia que tem um alimento, que tem uma revelação, que tem segredos do Senhor, que tem entendimentos no Senhor, fortalecimentos no Senhor, que Ele só dá para aquelas pessoas que o buscam em mais profundidade? Sabia que o Senhor, Ele tem medidas de bênçãos, medidas de entendimento, de revelação, proporcionais ao quanto nós o temos buscado. Então, quanto mais profunda for nossa busca, maior será também aquilo que nós recebemos do Senhor. Não apenas o que nós conhecemos do Senhor, mas aquilo também que Ele divide conosco, porque é aí que mora a intimidade com Deus. Então, para finalizar esse vídeo, gostaria de perguntar o quão tem sido profunda a sua busca no Senhor, o quão profundas têm sido as suas raízes, se você está acomodado, se você está buscando apenas aquilo que é superficial, se você está buscando um alimento só para sobrevivência, ou se você está buscando no Senhor um alimento profundo, se você tem investido tempo com o Senhor, se você tem ouvido a sua voz, se você tem se submetido à sua vontade, se você tem buscado, se você tem renunciado muitas vezes um tempo que você estaria dedicando em outra coisa, você está ali buscando ao Senhor, você está obedecendo a sua voz, renunciando situações e às vezes alguns confortos em sua vida, onde você poderia estar entregando aos pés do Senhor. Então, que o Senhor esteja sondando o seu coração. Nunca deixe de orar pedindo que o Senhor sonde o seu coração, para que Ele revele as suas motivações mais profundas, para que Ele te fortaleça, para que Ele te ensine o caminho de uma busca, de uma intimidade, de uma busca mais profunda com o Senhor, porque nós só teremos a ganhar, porque nossa caminhada com o Senhor vai ser sempre uma caminhada de ganhos, especialmente na nossa vida espiritual, especialmente naquilo que concerne a nossa vida eterna, a nossa eternidade com Ele. Amém? Que Deus te abençoe e continuemos firmes na nossa busca com o Senhor, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. Amém?